compartilhando com os irmãos Atos 16. Oh, glória a Deus. Atos 16, eu vou estar lendo alguns versículos que fala sobre Paulo e Silas na prisão. Glória a Deus. Deus tremendo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou estar lendo o versículo 17. O 16, primeiro, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciaram o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse em espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Aí o 24 vai dizer assim, os 23, aliás, que diz assim: E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aleluia. Glória a Deus. Já teve muito louvor, mas quando o Senhor me deu essa palavra, automaticamente já me deu um louvor. Aleluia, Jesus. A palavra vai ser breve. Glória a Deus. E você está louvando para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só quem já provou da tua fidelidade poderá dizer que o conhece de verdade. Aleluia, Deus. Deus que fez tremer o chão, livrando Paulo e Silas daquela prisão, provou que veio adoração. As portas do inferno não prevalecerão. E eu que já experimentei do seu poder, posso dizer: quando você adora, Deus trabalha por você. Aleluia, É no meio da adoração que o céu se abre, enquanto as mãos estão erguidas, as muralhas caem. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração. É no meio da adoração que o céu se abre. Deus não rejeita um coração que adora por verdade. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração. Glórias ao teu nome. Aleluia! O Deus que fez tremer o chão, livrando Paulo e Silas daquela prisão, mostrou que meio à adoração, as portas do inferno não prevalecerão. E eu que já experimentei do seu poder, posso dizer: quando você adora, Deus trabalha por você. É no meio da
levo pra casa. Hoje o meu Deus faz. Deus que faz, o Deus poderoso. É no meio da adoração que o céu se abre. Enquanto as mãos estão erguidas, as muralhas caem. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração. É no meio da adoração que o céu se abre. Deus não rejeita um coração que adora com verdade. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração. Esse é o poder da adoração do servo do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esse é o poder da adoração. Leva cura pra casa. Leva milagre pra casa. Hoje o meu Deus faz. Esse é o Deus que faz. Leva vida pra casa. Leva renovo pra casa. Hoje o meu Deus faz. Esse é o Deus que faz. Leva cura pra casa. Leva milagre pra casa. Hoje o meu Deus faz. Esse é o Deus que faz. Leva vida, leva renovo, leva cura, leva milagre, leva presença, aleluia. Esse é o Deus que faz. O nosso Deus é o Deus que faz. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é poderoso. O Senhor mostra, irmãos, através dessa palavra, porque Paulo e Silas andavam ali por aquelas terras pregando a mensagem do Senhor, a palavra da cruz. Paulo e Silas eram homens fiéis e tementes a Deus, e eles pregavam, aonde eles entravam, eles não temiam o inimigo, mas eles pregavam a palavra de Deus. Porque foi um homem, Paulo inclusive foi um homem que não foi liberto por Deus para ficar parado, para ficar escondido. Não, ele era um homem que era um homem temente, e era um homem corajoso, que entrava em lugares difíceis para propagar o evangelho. E homem sendo romano, onde os romanos, eles não são fiéis, eles não são servos de Deus. Mas Paulo, ele foi liberto e já pôs em prática de imediato o chamado que o Senhor tinha na vida dele. E aqui a palavra vai dizer que ele estava pregando, e um dia de sábado ele saiu para fora de onde ele estava e começaram a pregar a palavra do Senhor. E uma mulher chamada Lídia, que era temente a Deus, que temia ao Senhor, que cria na palavra do Senhor, convidou eles para que eles ficassem na casa dela, porque era uma mulher que amava ouvir a palavra do Senhor, era uma serva de Deus. Aleluia. E convidou, falou: se o Senhor me achar justa, pousa na minha casa. Aleluia, glória a Deus. E ele aceitou, porque ele viu que ela abriu o coração para o Senhor, abriu o coração para a palavra que Paulo pregava ali juntamente com Silas. Aleluia. E ela recebeu eles na casa dela, e ali foi batizada ela e toda a sua família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque a missão foi entregue nas mãos deles, e eles cumpriam fielmente a missão que o Senhor colocou nas mãos dele. E conforme eles iam andando ali, apareceu essa moça que ela tinha um espírito de adivinhação, aonde os seus senhores lucravam, porque se ela tem um espírito de adivinhação, se eles falassem: olha, o que vai acontecer? Era meio que uma aposta, hoje em dia como se fosse uma aposta. O que vai acontecer? Aí ela era uma pessoa que ganhava dinheiro para eles, porque ela tinha esse espírito, ela adivinhava: olha, vai suceder assim, assim, assim. E se fizessem uma aposta, os que não sabiam o que ia acontecer acabavam perdendo. Então eles usufruíam do dinheiro que ganhavam através do espírito que estava na vida daquela jovem. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando o Espírito Santo está na liberdade, então quem está com enfermidade é curado, quem está com espírito imundo é liberto, quem está desviado se converte na presença do Senhor. Aleluia.
constantemente ela falando: esses homens são servos dos senhores, esses homens são tementes a Deus, esses homens pregam a palavra de Deus. E aí Paulo já se incomodou, porque, irmãos, se o Senhor Jesus não aceitava ser bajulado, que dirá Paulo e Silas? Que para ele toda honra e glória era para o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia! Botou a ele de uma tal maneira que ele já estava assim atenado. Peraí, essa menina não é serva do Senhor. Ela fica no meio desses doutores da lei, desses homens que são corruptos, desses homens que são incrédulos, que só creem neles mesmos e na força do seu poder. Eu imagino Paulo pensando isso, né? Peraí, ela está demais. Ela está elogiando a gente demais. E toda honra e glória seja dada ao Senhor, e não a mim e a Silas. E aí a palavra vai dizer que ela fazendo isso por muitos dias, Paulo ficou perturbado e voltou-se a ela e disse ao espírito imundo: em nome do Senhor Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora aquele espírito imundo bateu em retirada. Aleluia, glória a Deus. Para Paulo, eu acredito que a alegria no coração dele foi muito grande. Glória! Porque ali havia uma menina que era usada pelo inimigo e agora estava liberta daquele espírito imundo. Mas para os seus senhores que se aproveitavam, para eles foi o fim do mundo. Porque agora eles não iam ter mais aquela pessoa para adivinhar, aquela pessoa para que eles viessem ganhar dinheiro, né, através da vida dela. Glória a Deus. E aí fala aqui que vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça na frente dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber e praticar, visto que somos humanos. E a multidão se levantou contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. Porque para o homem, o que importa para ele é ter dinheiro e poder. Ele não está nem aí com uma pessoa que está totalmente lançada nas mãos do inimigo, uma pessoa que não tem mais expectativa de vida, que não sabe como será o amanhã. Para eles não estão nem aí se é mais uma alma que está liberta, se é mais uma alma que saiu das mãos do inimigo, não estão nem aí. Porque para eles o mais importante é o dinheiro, o poder aquisitivo. Verdade, Jesus. Hoje em dia, não é diferente nos dias de hoje. Pode ver que o foco de hoje é o quê? É o dinheiro. Por quê? Porque todo mundo tem necessidades. Mas nós somos um povo de Deus é um povo que eu considero como o povo do Egito, que espera do Senhor o alimento diário. Porque o povo lá que tinha saído do Egito, o Senhor mandava maná todos os dias. Todos os dias eles escolhiam uma porção de comer naquele dia. Todos os dias ele mandava carne, cordonizes para eles se alimentar. Todos os dias. E nós, os servos de Deus, embora nós temos necessidades, mas nós cremos tanto no Senhor que para nós o que importa é ter o que para nos mantermos. É verdade, meu Deus. Porque, igual o pastor contou aquele testemunho, que ofereceram, né, dinheiro e poder para ele, ele poderia pegar, porque ele precisa, né? Ele poderia quitar a casa dele, comprar um carro, comprar uma igreja nova. Mas que adianta, como diz a palavra, um homem granjear, poder ganhar o mundo e perder a sua salvação? Não adianta. Verdade, meu Deus. Se o nosso Senhor Jesus falou que se o mundo nos aborrece, aborrece também a Ele. Então, se nós estamos aqui sendo aborrecidos, estão aborrecendo também o nosso Senhor. E Ele falou o que mais? Que não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem não como ele. Mas juntais tesouro no céu. Porque a nossa herança está no céu. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso pastor rejeitou. Era muito dinheiro. Mas tem pessoas que creem no Senhor, creem em Deus, prega a palavra, mas eles olham mais para a necessidade do que para o reino, e acabam cedendo e acabam recebendo. Porque para eles, na visão deles, não, eu vou continuar com a igreja, eu vou para o céu. Mas como ele falou, que falaram para ele, né, você vai no país tal, e ali a gente só faz um pacto rapidamente e pronto. Depois
depois que foi, já era removida para o maligno. Aí continua dentro da igreja, pregando, falando do amor de Deus, mas o Espírito Santo está bem longe. Meu Deus. Achando que ainda vai para o céu, porque fez um pacto lá, mas voltou, mas continua dentro da igreja. Verdade. E aí é que o homem se engana. Esses homens estavam dessa maneira, para eles o que importava era o dinheiro, Verdade. era o lucro. Em troca de quê? Da vida de uma moça, de uma menina, como diz aqui a palavra, que era usada pelo inimigo. Então para eles não estavam nem aí porque ela era usada. E muitas vezes isso acontece com a gente hoje. Verdade. Aleluia. Pessoas que só querem saber de dinheiro. Diz, um salário que recebe já não é mais suficiente. Ser conhecida, ter poucos seguidores na rede social não é mais suficiente. Querem ser conhecidos. O foco hoje em dia é isso. A influência está sendo grande. E o povo quer ir pelo caminho desses influenciadores que influenciam, né, a praticar muitas vezes coisas erradas. Esses homens aqui, eles só queriam saber de ter lucro através da vida dessa jovem. Mas chegou um homem de Deus para mudar o quadro da história. Aleluia, Jesus. Chegou um homem de Deus que nele habitava o Espírito Santo. Glória! Um homem de Deus que tinha uma vida reta, íntegra, uma vida de obediência ao Senhor, que praticava a palavra, que foi liberto, transformado e servia ao Senhor fielmente. E por muitos dias, quando ele se apresentava para pregar a palavra do Senhor, Glória a Deus! essa menina falava: esses homens são homens de Deus, esses homens pregam a palavra, esses homens são servos do Altíssimo. E aí Paulo, virando para ela, isso incomodou tanto a ele que ele falou: Espírito, sai da vida dessa jovem. Aleluia. E essa jovem foi liberta desse espírito de adivinhação. Mas os doutores, os homens, os magistrados se incomodaram, porque agora não ia ter mais lucro. E aí o que fizeram? Vamos apresentar eles na praça, na frente dos magistrados. Vamos orar, vamos apresentar eles ao povo e vamos ver o que o povo vai dizer. E aí a multidão acabaram sendo a favor deles, daqueles homens, e pediram para que açoitassem a Paulo e Silas. E aqui a palavra ainda vai dizer que eles foram açoitados, apanharam de varas e foram lançados na prisão, foram humilhados. Mas quando pensam que estavam ofendendo, estavam ferindo apenas homens comuns, eles estavam ofendendo os servos do Deus Altíssimo. Porque quem tem intimidade com Deus, porque quem tem uma vida fiel nos pés do Senhor, para quem vive com a vida de obediência a Deus, pode ter certeza que o inimigo vai se levantar, mas ele vai cair. Pode ter certeza que o inimigo pode até ferir, mas ele vai ser ferido, porque não mexeu com o homem comum, mas mexeu com o servo de Deus. Aleluia. Aí foram presos na prisão. E servo de Deus, irmãos, que vive afiado, servo de Deus que passa por peleja, por luta, por batalha, mas continua adorando a Deus. Aleluia. Aí Deus se levanta e age. Jesus. Foram presos, amarrados os pés em troncos para não fugirem, mas mesmo dentro da prisão, feridos, machucados, poderiam estar murmurando, mas mesmo ferido e machucado, eles estavam adorando a Deus. Aleluia. Eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. Eles estavam adorando a Deus. Dentro ali da prisão, todos os presos admiravam, estavam vendo eles adorando a Deus. Santo é o teu nome, Eu acredito que tinha um murmurador ali no meio, porque sempre tem. Olha, tudo machucado. O Deus dele nem livraram eles dos açoites nem da prisão. Ainda estavam adorando. Verdade. Mas por outro lado, muitos estavam ali, Aleluia. se alegrando. Porque aqui fala, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Foram soltas, cadeados as correntes. Porque o Senhor, aleluia, quando Ele entra, Ele quebra protocolo. Onde tem prisão, Ele quebra
acredito com o barulho, né? O carcereiro se acordou. E quando ele viu as correntes quebradas, as portas abertas, ele pegou a sua espada e ele ia se matar. Porque ele sabia que o julgamento ia ser grande contra a vida dele. Achando que aqueles homens tinham fugido. Sendo que ele era para guardar as celas, mas ele estava dormindo. E quando ele acordou, grande desespero tomou de conta dele, a ponto dele querer tirar a sua própria vida. E aí, quando ele ia levantando a sua espada para se matar, Paulo clamou com grande voz dizendo: não faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E aqui fala que eles pediram luz, né, e ligaram, acenderam uma candeia, e saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou diante de Paulo e Silas. Aleluia. Glória a Deus. Se prostrou porque era um homem que obedeceu ordens. Mas eu acredito que em algum momento ele tinha um temor. Em algum momento ele pensava no Senhor. Se prostrou diante de Paulo, porque eu acredito que aquela alma clamava por salvação. Aleluia. E tirou eles para fora e disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Glória. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. E pregaram a palavra do Senhor para ele e para todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, levou eles, lavou eles, e logo eles foram batizados. E ele e todos os seus foram batizados. Aleluia, glória a Deus. Na mesma hora, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado ele e todos os seus. Aleluia, glória a Deus. Talvez o que o Senhor faz para que uma família venha ser salva. Oh, glória a Jesus. Muitas vezes nós vamos ser açoitados. Nós vamos ser feridos por falar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós vamos ser machucados. Vamos ouvir palavras que vão nos doer. Mas tudo isso é para que a gente venha abrir a nossa boca. E alguém venha ser salvo pela palavra do Senhor através de nossas vidas. Glória a Jesus. Foram levados à praça, humilhados na frente de um monte de pessoas, feridos, açoitados, levados para uma prisão, os pés amarrados em tronco, não tiveram nem tempo para ser limpas suas feridas, já foram presos. Mas tudo isso para que uma família viesse ser salva. Então, em meio à tua dor, há um propósito. Em meio à sua provação, à sua luta, há um propósito de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E levaram eles à sua casa. Ele lhes pôs uma mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Aí aqui fala que já sendo de dia, os magistrados enviaram uma mensagem para o carcereiro falando: olha, solta eles. Solta eles. Já podem ser soltos. Aí Paulo se indignou e falou: mas como assim? Nos açoitaram publicamente, nos feriram na frente de todos os homens, fomos condenados, sendo nós romanos. E agora eles encobertamente escondem, né, de todas as pessoas, sem que ninguém saiba, mandam tirar a gente da prisão e nos lançam fora, mas como assim? Aí ele falou assim: não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E aí aqui fala que os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E aí eles temeram muito, porque Paulo era romano. Eu acredito que eles não sabiam que Paulo era romano. E não podiam ferir um irmão dessa forma, dessa maneira. Não podiam. Ele ia ter argumento suficiente para condenar aqueles homens, porque não podiam ter ferido ele. Ele era um servo do Senhor, mas ele era romano. Aleluia, Jesus. E aí eles vieram e dirigiram súplicas, suplicaram, eu acredito que pediram perdão. E tiraram eles para fora e pediram que eles saíssem da cidade. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. E eles saíram da prisão, Aleluia. entraram na casa de Lídia, essa moça que tinha dado abrigo para eles logo no momento, antes deles libertarem aquela outra jovem que estava opressa ali pelo esse espírito.
a primeira mulher que recebeu eles na casa dele. Eles foram ter na casa dela, mais uma vez, e ali ela e toda a sua família confortaram a Paulo e a Silas. Aleluia. Então, irmãos, o que essa palavra nos ensina? Ensina várias coisas. Uma delas é que, em momento algum, nós podemos deixar de falar do amor de Deus, doa quem doer. Aleluia. Vai nos ensinar também que, por muitas vezes, nós vamos ser feridos e oprimidos por pregar a palavra do Senhor. Verdade. E ensina mais uma coisa, que em meio ao sofrimento que a gente vinha passar, por amor à palavra de Deus, no meio do nosso sofrimento e da nossa luta, há um propósito de salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Então, irmãos, que Aleluia. nós possamos carregar esta cruz do Evangelho. Porque, irmãos, é através dessa cruz que eu e que você vamos ganhar a nossa salvação. Aleluia, E vamos Jesus. herdar a nossa coroa da vitória. Glória a Amém, Deus. irmãos? Amém. Então saia daqui crendo e confiando nesta palavra. Crendo e confiando que no meio da provação que você está passando, há um propósito. Aleluia. E esse propósito vai se cumprir na minha e na tua vida. Amém? Glória a Fique com Deus. essa palavra e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.